duas frases, três frases, Bruno, quem é o jovem conservador de direita? Ui, é um menino... É um menino. É um menino que acha que é mais do que é, primeiro. Ocupou cargos importantes não pelo seu mérito, mas defende o seu mérito. O mercado livre está acima de tudo e acha que ter uma cunha é meritocracia, vamos dizer assim, desta forma. Porque ele merece. Porque É como o anúncio dos cremes, não é? Ou do shampoo. É quase uma questão darwiniana aqui. Ele merece porque estava no sítio certo e lutou no lugar certo para obter o lugar certo, vamos dizer assim, desta forma. Mas sim. Sérgio. E como é católico, extremamente católico e devoto à religião, se algo de bom lhe aconteceu é porque ele mereceu, porque há uma justiça. Lembro-me que muito do nosso crescimento baseou-se no ódio que a personagem causava às pessoas, porque ela representava tudo aquilo que as pessoas não querem na política e que falam quando dizem os políticos são todos uns ladrões e são todos uns burlões e é tudo à base das jotinhas e etc. E nós fomos pegar precisamente nisso. Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós temos graça, de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades. As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertarmos-nos do medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível. Houve um momento em que eu deixei de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Há vários caminhos para o sucesso. Curiosamente, todos eles são de direita. Vejamos como se vence na vida. O meu entrevistado desta semana é um jovem conservador. Um jovem conservador de direita, uma personalidade que se tornou um caso sério de popularidade nas redes sociais para, cito, defender os valores de direita contra o politicamente correto e a direitofobia que vitimiza tantos jovens conservadores. Entretanto, este jovem lançou um livro intitulado A Era do Doutor, retrato do gênio que vai salvar Portugal, sair de emergência. Uma espécie de grande manual de referência anti-geringonça para todos aqueles que queiram rir-se a bom rir com os mais variados assuntos da atualidade política, fazendo uso da tão saudável e disparatada lupa do humor. Às vezes, é a sátira que nos salva e nos ajuda a lidar com tantas tristes realidades, porque rir é o melhor partido, seja à esquerda ou à direita. Com cerca de 40 mil fiéis seguidores no Facebook, este jovem tem mostrado não ter limites para a sua ambição. Quer liderar o PSD, anexar o CDS e colocar a sua sede no Airbnb, ser primeiro-ministro, presidir a Comissão Europeia e criar uma vacina economicamente rentável contra a SIDA e a gripe. Tenho aqui à minha frente este ilustre jovem. Na verdade, este jovem é um monstro de 3 cabeças, dado que são 3 as cabeças criativas que têm dado voz e discurso a esta personagem de ficção baseada em tantas figuras reais, mais ou menos juvenis, conservadoras e, acima de tudo, reacionárias, que existem aqui e ali no discurso público e político. Assim, e em primeira mão, vão conhecer as identidades que têm dado vida a esta criatura da direita, o muralista. E são eles o Sérgio Duarte, o Federico Munhoz Saragossa e o Bruno Henriques, os guionistas desta história. Nenhum deles se conhecia antes deste projeto e foram as redes sociais que os juntaram. As redes e a vontade de fazer humor. Sérgio é de Ovar, mas neste momento mora no Porto. É formado em Psicologia e até há pouco tempo esteve ocupado com um doutoramento, mas ele não quer falar nisso. E nos entretanto escrevia para a página O Corta-Unhas Melancólico. Por sua vez, Federico mora em Lisboa. É advogado e jurista e autor da página de humor Assassino Verbal. E por último, Bruno é aquele que talvez todos melhor conheçam, por ser ele que deu rosto ao jovem conservador. Natural de Aveiro, vive em Ovar, é professor de História, formador e autor da página Javali de Vladivostok.
Ele vai-me explicar como é que isso se diz. No passado deu aulas, trabalhou numa loja de telemóveis, numa livraria, foi carteiro, achei piada esta parte, e é atualmente formador do IEFP. Mais não sei, mas muito mais quero saber sobre esta menagem humorística entre três desconhecidos. Sobre esta experiência de se criar uma personagem a três, que é a conta que Deus fez. São eles uma espécie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Escrever humor a 6 mãos é fácil? É no escritório da Baixa Lisboeta onde começa agora esta conversa. Olá Sérgio, olá Federico, olá Bruno. Olá. Olá. Viva! É a primeira vez que agora eu ouço um olá a 3 vozes. Pelo que sei, nenhum de vocês se conhecia há mais de um ano. Foi a internet que vos juntou. A internet e a vontade de fazerem algo no humor, não foi? Bruno. Aliás, eu costumo dizer que isto foi uma brincadeira que foi longe demais, mas ninguém morreu. É verdade, estão aqui. É verdade. É verdade. Isto é uma espécie de geringonça reacionária, como somos 3 cabeças pensantes deste projeto. Isto funciona um bocado assim. Isto surgiu na altura das eleições legislativas e quando houve esta, sei lá, quase um levantamento popular contra um possível governo de esquerda. E assustou muita gente, não é? Esta geringonça, como é que é possível, não é? Esta ligação, estes partidos todos à esquerda a juntarem-se, não é possível, não é? É verdade. E o que aconteceu foi o seguinte, é que na altura das eleições, com esta possibilidade do governo de esquerda, houve muita direita que veio para as redes sociais a pensar que isto se ia tornar uma ditadura tipo Coreia do Norte, e o que é que nós fizemos? Esticámos a corda, utilizámos aquele recurso humorístico que é a hipérbole, que é ir para as páginas dos partidos de direita e das manifestações contra os governos de esquerda. E alimentar esse medo, não é? Criar a confusão. Exatamente. É? Sim, na verdade nós começámos, isto começou como uma brincadeira, como diz o Bruno, inocente, e o objetivo basicamente, entre mim e o Sérgio, era rirmos. E nós ríamos imenso diariamente com as coisas que aconteciam, porque começámos basicamente a propagar desinformação no âmbito de páginas e de eventos de direita. Por exemplo, Federico, dá-me um exemplo. Como por exemplo, havia uma manifestação programada para o Porto chamada Não a uma moção de censura contra o governo que estava em vigor, que era o 20º Governo Constitucional. E eu e o Sérgio fomos lá com os nossos perfis, o assassino verbal e o corta-unhas melancólico, e começámos a dizer coisas, mas de tal forma ridículas, no fundo a veicular desinformação dentro das páginas, que as pessoas acreditavam em nós. Isso é que é extraordinário. As pessoas acreditavam, Sérgio, as pessoas acreditavam. Acreditavam ao ponto de nós espalharmos, basicamente criávamos discussões ideológicas, porque os comentários na página andavam muito à volta da superioridade da direita e do capitalismo e contra o totalitarismo da esquerda que ia tomar o poder. E então o que nós fazíamos era entrar nesse debate, mas dizer coisas absurdas, como por exemplo, a direita é tão superior à esquerda, porque só as pessoas de direita conseguem vencer na vida, tanto é que eu nasci pobre e hoje tenho 20 escravos na África do Sul. Uau! E havia quem acreditasse? Havia quem acreditasse e colocasse gosto nesse tipo de comentários. Porque era like, vou partilhar. Sim, porque era uma prova da superioridade da direita, não é? Um tipo que era pobre e que trabalhou e que graças ao capitalismo e ao mercado livre conseguiu chegar ao ponto extraordinário de ter 20 escravos. Federico, há pessoas assim, portanto, eles andem aí. E de facto há coisas incríveis. O Sérgio referiu, por um lado nós enaltecíamos os valores da direita, mas por outro lado também jogávamos com o estereótipo da esquerda, como sendo todos uns gansados e todos uns que passavam a vida nos sofás, e basicamente, por exemplo, na manifestação, uma das coisas que eu lembro de fazer foi que criei uma personagem fictícia que era um comunista, que apelava para que todos os comunistas estivessem presentes no mesmo dia, à mesma hora e no mesmo local da manifestação programada no Porto pela direita. E depois fui lá com o meu perfil dizer que estava extremamente preocupado porque a minha avó tinha sido operada e não podia inalar os vapores tóxicos das ganzas dos comunistas. Uau, criar o caos, não? Criar o caos. Sérgio. E naquele período em que o António Costa estava a montar a geringonça, não é? Como se diz, houve aquele timing de negociações com os partidos de esquerda. E nós íamos para lá como vozes de dentro,
a dizer que sabemos de fonte segura que esta demora nas negociações deve-se ao facto de eles estarem à espera da aprovação da Coreia do Norte. E o registro, o tipo de discussão permitia que as pessoas acreditassem nisso, porque era o tipo de alarmismo que se propagava na altura e que era alimentado até por políticos, a sério. O melhor humor é aquele que, apesar de disparatado, é levado a sério, Bruno? É o que dá mais gozo, eu confesso. Nós na nossa página costumamos encontrar ainda hoje, ao fim de quase 2 anos, muitas pessoas, vamos dizer, desinformadas, que acham que aquilo é a sério. E curiosamente, pessoalmente, a mim é o que me dá mais gozo. É ver pessoas que vão lá e vão insultar aquele animal, ou então o que já chamaram à minha cara é maravilhoso. Pois, às tantas deste rosto, é esta figura, é este monstro. Mas vamos recuar um bocadinho, porque vocês, pelo que sei, não se conheciam antes deste projeto ser criado. Querem-me contar como é que aconteceu, Federico? Eu, da minha parte, eu já seguia os textos do Sérgio e realmente sempre adorei. Na página? Na página dele, o Corta-Unhas Melancólico. Sempre adoro adorei. O nome. Não, e os Estou a textos... imaginar alguém melancolicamente a cortar as unhas, sim. Não, mas os textos são absolutamente brilhantes, de inteligentes, mordazes, tudo. E eu sempre gostei desse tipo de humor. E então, de facto, mandei-lhe uma mensagem elogial. Tudo começou com uma mensagem tua. Tudo começou com uma mensagem minha a dizer, olha, gosto muito dos teus textos, pá, sou fã, e também gosto muito de escrever. Depois mostrei-lhe algumas coisas, ele também gostou. E depois surgiu naturalmente a ideia de ir propagar a tal desinformação nos eventos de direita. Só que às tantas, como nós estávamos a usar os nossos perfis como o Assassino Verbal e o Corta-Unhas Melancólico, achámos por bem se calhar criar mesmo uma personagem, e o Sérgio aliás é que teve essa ideia de criar uma personagem mesmo para gozar com todos os estereótipos da direita. Como conservador de direita, escolho de celebrar o Dia do Trabalhador, homenageando os verdadeiros trabalhadores. Os empresários. Sem empresários não haveria mercado de trabalho. Com a nossa sagacidade e o nosso empreendedorismo, damos oportunidade a outros, vamos dizer, trabalhadores, de terem a oportunidade de colaborarem connosco em prol da nossa própria riqueza. É por isso que neste dia tenho a honra e o prazer de ser homenageado pelos meus trabalhadores, pela oportunidade que lhes dou todos os dias. Então. O quê? Demonstra gratidão. Doutor, se não fosse doutor, eu não tinha trabalho. A ideia de criar uma personagem então é tua, Sérgio. Este jovem conservador de direita foi esboçado por ti? Não, foi isso. Estávamos a usar os nossos perfis pessoais para escrever como se fôssemos uma pessoa de direita. E eu achei ridículo e foi o primeiro nome que me veio à cabeça. O que é que nós somos? Um jovem conservador de direita? E criei o perfil sem pensar sequer na personagem. A personagem foi construída depois com os textos. E com um bate-bola entre vocês os dois, neste caso, não é? Já os três. Portanto, neste caso o Federico estava a dizer como é que te contactou a ti, Sérgio, não é? Sim. E entretanto, vocês primeiro começam a bater bola, os dois? Eu percebi? Bem? Não, nós escrevíamos em personagem, como se fôssemos de direita, a trollar os eventos da manifestação. Eu também já fazia esse tipo de textos em personagem porque aprendi que se desse mesmo a minha opinião, se falar na blogosfera, se falasse como na primeira pessoa, ia ter sempre pessoas a quererem ir debater comigo e contrariar-me, então eu preferi escrever como se... a expressar uma opinião contrária à minha, porque assim não tinha de debater com ninguém. E é um exercício de humor mais desafiante, não é? Pode-se ir mais longe, não é? Sim, e depois a página não surgiu como uma personagem, era só um suporte para fazermos aquelas brincadeiras. A personagem surgiu depois, à medida que fomos escrevendo textos, para dar alguma credibilidade ao perfil que usávamos para fazer a brincadeira. E foi ganhando vida aos poucos, e alguma tridimensionalidade, isso é que tem. E Bruno, como é que o Bruno surge na história? Ora,
eu sou uma espécie de Ron Wood desta banda. Gosto da ideia. Ele já está presente nos Rolling Stones para aí há 40 ou 50 anos, mas é sempre o membro mais novo. Eu surgi 3 ou 4 dias depois de começar a página, foi qualquer coisa assim. Foi qualquer coisa. Eu conhecia o Sérgio, isto é, eu fiz um curso, uma espécie de curso de escrita humorística aqui em Lisboa. Onde? Fiz ali na Guilherme Cossul com um humorista aí de humor negro. Podes dizer quem? Nossa, o Rui Sinel de Cortes. Eu pensei logo, ok. E o que é que aconteceu? Eu queria fazer... Vocês são um filho, não? Tu és filho do Rui Sinel de Cortes, podemos dizer isto? Ai, aqui a revelação, não? Vamos. Vamos dizer assim, se em Portugal existisse só uma universidade e eu quisesse tirar um curso universitário, tinha de ir para essa universidade. E é tudo o que direi acerca disso. Mas posso dizer que encontrei lá muito boas pessoas e que na altura eu queria fazer stand-up. E como sou do Norte, não conhecia assim tantas pessoas que quisessem fazer. Uma pessoa quando começa a fazer stand-up faz sempre 10 minutos e isso não enche uma noite. E como apanhei os textos do Sérgio na página dele, no Corta-Unhas Melancólico, ele deu lá a indicação que era de Ovar. Eu vivo em Ovar e pensei, deixa-me contactar este tipo para ver se ele também queria fazer stand-up. E então contactei-o e desafiei-o a irmos fazer stand-up. Aliás, viemos fazer a primeira vez stand-up aqui em Lisboa, precisamente. E entretanto surge a página e ele convidou-me ao fim de 3 dias. Não queres escrever para aqui? Isto é assim um coletivo, estamos a escrever e começámos a escrever em Barda. Frederico, sim. Mas eu lembro de um momento muito engraçado no início da página, que foi nós, tudo pela internet, portanto não nos conhecíamos fisicamente, criámos um grupo para debater ideias sobre a origem da personagem, no fundo, onde é que ele tinha nascido, quais é que eram, no fundo, o que é que ele estava a fazer atualmente, qual era a profissão dele, tudo isso. E então, para dar estas achegas, foram dando credibilidade à personagem e todos participaram. Mas como é que é possível criar-se esta ménage à terroir do humor para uma personagem entre três pessoas, entre 3 criativos que acabaram de se conhecer e que têm estilos à partida diferentes? Foi fácil chegar a uma linha comum, Frederico? Eu acho que o que está aqui na base são 3 pessoas que se divertem imenso. E quando um lança uma ideia e o outro se ri, e os outros se riem, basicamente existe logo um consenso. E há um estilo comum. Isso é importante dizer, não é? O estilo tem a ver com o tipo de humor inteligente. Não gostamos de coisas básicas, não gostamos. E, portanto, isso já está assente à partida, ou seja, isso por acaso... Não, por exemplo, quando eu por exemplo, lanço uma ideia, e isto para não ser snob, a ideia é esta, Um jovem conservador de direita tem o seu snobismo, é a sua snobeira, não é? Não, mas não é a ideia em si. Quando estamos a lançar uma ideia para a personagem, pode ser uma ideia básica, mas depois é desenvolvida porque todos dão o seu contributo. Foi-se tornando orgânico, automático, fácil criar a 6 mãos, a 3 cabeças, a Sérgio? Foi fazer um humor assim. Foi uma questão de é isso, no início partilhávamos muitos textos e dávamos uma opinião dali, outra íamos comentando para haver coerência. E riam-se com as piadas uns dos outros, havia isso, esse património comum. Havia, claro. Senão, aliás, havia a partida, não é? Porque senão na origem está o facto de todos apreciarmos o trabalho uns dos outros. Se não houvesse isso, não funcionava. Como aconteceu no início, e foi o que juntou os gato fedorento, não é? Sim, havia esse respeito e havia confiança de que se um de nós achasse que tinha uma boa ideia, era de facto uma boa ideia. E depois íamos, à medida que os textos iam sendo feitos, a personagem ia crescendo. Ou seja, quando eu escrevia um texto, ia ter em conta aquilo que tinha sido dito nos textos anteriores pelo Frederico e pelo Bruno, ia sendo incluído no corpo da personagem. Então, se no início o jovem conservador de direita era um fascista puro, mas com um lado neoliberal e de colocar o mercado livre no centro de todo o tipo de decisões políticas, mas fascista e tudo. Depois, à medida, foi crescendo e foi tendo algumas nuances. Tanto que, hoje em dia, apesar de continuar a satirizar a direita, tem lá coisas que não são... que
que também são nossa opinião mesmo, ganham essa complexidade. Isso é que tem piada porque cresceu. Cresceu e já escrevemos, sei lá, já temos mais de 1000 páginas de material escrito para esta personagem. Vir ao avante, falar com a outra ideologia e saber o que é que as pessoas em geral pensam da direita. Que idade é que tem? Posso perguntar? 75 anos. O que é que correu mal? Hã? O que é que correu mal? O que é que correu mal? De continuar a ser comunista. Eu desde que nasci, comecei a trabalhar, já trabalhava nos tomates do meu pai, está a perceber? Coisa não acontece. O que é que pensa de mim? O que é que eu penso sincera? Nem o conheço. Não conhece? Não. Eu vou ser o próximo líder do PSD, eu vou anexar o CDS e vou suceder ao Dr. Pedro Passos Coelho. Pensava que já sabia. Pronto, mas adiante. Em 3 frases, Bruno, quem é o jovem conservador de direita? Ui, é um menino... É um menino. É um menino que acha que é mais do que é, primeiro. Ocupou cargos importantes não pelo seu mérito, mas defende o seu mérito. O mercado livre está acima de tudo e acha que ter uma cunha é meritocracia, vamos dizer assim, desta forma. Porque ele merece. Porque é como o anúncio dos cremes, não é? Ou do shampoo. É quase uma questão darwiniana aqui. Ele merece porque estava no sítio certo e lutou no lugar certo para obter o lugar certo, vamos dizer assim, desta forma. Mas sim. Sérgio. E como é católico, extremamente católico e devoto à religião, se algo de bom lhe aconteceu é porque ele mereceu, porque há uma justiça. O Frederico quer dizer? Não, o que eu queria dizer é que isto que tem um lado muito bom é que de facto a personagem abrange variadíssimos lados da personalidade humana, ou seja, ele tem convicções pessoais ao nível da sexualidade, ele tem convicções pessoais ao nível da economia, tem tudo. É um grande cromo. É verdade, mas isto o que é engraçado é que isto tudo foi-se refinando ao longo dos tempos, porque como o Sérgio dizia, a personagem estava em bruto. Lembro-me que muito do nosso crescimento baseou-se no ódio que a personagem causava às pessoas, porque ela representava tudo aquilo que as pessoas não querem na política e que falam quando dizem os políticos são todos uns ladrões e são todos uns burlões e é tudo à base das jotinhas e etc. E nós fomos pegar precisamente nisso. E a ideia é precisamente essa, é desmascarar um bocadinho aquilo que é dito dentro dos gabinetes à porta fechada. E eu assisti a algumas conversas dessas quando exercia a advocacia e portanto também apanhei algumas coisas que definem um bocado esse tipo de pessoas. Sim, sério. Aliás, os primeiros textos do Jovem Conservador de Direita eram adaptações ligeiramente hiperbolizadas, não eram muito, mas ligeiramente hiperbolizadas de textos de pessoas reais. É isso, eu queria perguntar-vos, e vamos lá à hora da verdade, que personagens da política vos inspiraram para criar a mão, a testa, enfim, a matéria que é constituído este Jovem Conservador de Direita, ou seja, personagens que têm um pouco disto da vida real. Bruno. Ora bem, em primeiro lugar, eu vou dizer anónimas. Muitos amigos meus do Facebook. Credo, menos. Bem, quem é que se dá aqui? Não, mas estás a referir-te a pessoas... A políticos ou figuras públicas? Bem, as figuras públicas creio que não serão... Podemos mencioná-las, mas... Não? Sim, quer dizer, no fundo... Por exemplo, uma figura pública da política que tenha um bocadinho. O humor, a sátira, inspira sempre na realidade. Temos de falar, obviamente, do Duarte Marques. Temos de falar necessariamente do Passos Coelho, do Relvas... Eu tenho de interromper, porque nem o Duarte Marques, nem o Relvas, nem o Passos Coelho têm a densidade de Jovem Conservador de Direita. Acho que sim. É dar-lhes demasiado crédito com o que eles têm. Eu diria que é uma espécie de caricatura dos bloggers do Insurgente e de fanáticos da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan e que estavam muito em voga no tempo do governo do PSD-CDS, em que pessoalmente a mim foram tempos que marcaram, porque foi o tempo em que eu cheguei à vida profissional
Era essa ideia de nós portarmos mal e a culpa é nossa de estarmos na situação em que estamos e vivemos acima das possibilidades e não temos um discurso minimamente crítico em relação ao que a Europa diz e a Europa manda, e nós temos de ser bons alunos e temos de cumprir e temos de sofrer, e se nos queixarmos somos piegas. E então... Essa expressão usada, tanto não é? Sim. Não sejam piegas. Sim. Culpaços. Sim, foi uma expressão que foi usada. E então surge um bocado como revolta a esse tipo de discurso. É uma amálgama de vários textos que nós fomos lendo e que pronto, é uma forma de lutar contra essa ideia. Não, que nem é de direita nem é de esquerda. É a ideia de que a economia é tudo e o mercado livre é tudo. E se as pessoas estão mal na vida, a culpa é delas próprias. Não há... Também é. Não... Aquela culpa abstrata, não é? Sim. Todos nós somos culpados e não sabemos como. Bruno. Sim, no fundo é um bocadinho esta... Eu não mencionei nomes porque realmente também acho que não há nenhum ideólogo de direita que tenha... Não queres dar cabo das tuas cunhas, não é? Não, exato, claro que não. Quero lugares de gabinetes nos próximos governos. E deixem-me acrescentar que é um bocadinho nesta onda da religião do neoliberalismo. Como o Sérgio, na senda do que o Sérgio estava a dizer, esta religião do neoliberalismo em que carregam quase aquela culpa católica para o mercado. Se as pessoas não estão a se ingrar, não estão a ter sucesso, o Estado não tem qualquer tipo de responsabilidade. A culpa é delas. Elas estão assim porque querem. Não é? São miseráveis. É quase como a t-shirt que a Paris Hilton usava, não é? O hiperindividualismo, não é? Se tudo... E muitas vezes um discurso que vem de pessoas privilegiadas e que usufruíram do melhor que a sociedade tem para oferecer. Partiram em vantagem, de barriga cheia, não é? E depois chegam a um pedestal e sentem-se na autoridade a apontar o dedo em quem está em baixo e muitas pessoas que já sofrem o suficiente por estarem em baixo ainda sofrem essa carga extra de ter alguém de cima a apontar-lhes o dedo, e se tu sofres a culpa é tua. É essa irritação que é um dos motores deste vosso humor, não é? Frederico. É sem dúvida. Pelo menos para mim, concordo plenamente com o que eles estão a dizer. Usar o humor como arma para criticar. E uma forma de criticar precisamente isto é levando tudo isto ao extremo. E daí nós depois... É o que eu dizia, a lupa da realidade. Sim, e nós criámos até... De facto, isto até pode ser visto como uma teoria, se formos conceptualizar isto. Uma teoria, mas levada ao extremo. E de tal forma que nós chegámos a escrever textos dizendo que acima de qualquer credo, religião, etnia, seja o que for, as pessoas deviam ser consideradas como números. E isso não tem nada de mal. Aliás, já se vive em tantas sociedades. Porque o que interessa é a produtividade da pessoa, independentemente da sua religião, E isto é levar ao extremo aquilo que se calhar muitas pessoas pensam. E o que já se vive. Exatamente. E é isso que vai. E na altura, falando pessoalmente, por exemplo, uma das coisas que o Sérgio estava a referir precisamente, eu vivi na pele porque, por exemplo, a minha namorada esteve desempregada durante 3 anos e eu vi bem o que é procurar emprego, esforçar-se, enviar currículos, tudo isso, e as portas estarem completamente fechadas. Portanto, para além de já saber, obviamente, que não se pode generalizar assim, cada situação é uma situação, vivi isso na pele e isso também me deu uma certa raiva desta religião fanática do neoliberalismo, e isso ajudou, de facto, pelo humor a desmascarar isso. Viva! Hoje vim fazer uma boa ação e vim ajudar este desempregado. Vamos acordá-lo. Acorda! Mas quem é o senhor? O que é que está a fazer em minha casa? Vim salvá-lo da sua situação de desemprego. Mas ajudar-me não pode entrar assim em casa das pessoas. Claro que posso. É o meu dinheiro dos impostos que paga o seu subsídiozinho de desemprego. Tenho todo o direito em saber o que é que o senhor anda a fazer com ele. Lamentavelmente, estava a dormir. Então, mas o que é que eu faço? Eu estou desempregado. Deixe-me dormir, ao menos. O que é que quer que eu faça? Então eu quero que saia do desemprego. Eu gostava de saber, desde já, como é que vocês se colocam politicamente. Pois, era isso. Bruno, então, era mesmo isso que querias dizer. Foi aqui uma sintonia. Não,
É humor como arma, mas eu costumo dizer muitas vezes que nós não estamos assim tão bem informados como as pessoas pensam. Às vezes as pessoas pedem-nos... Nós quem? Nós, os três. Vocês os três. Às vezes pedem-nos para falar de assuntos altamente densos de política porque pensam que o jovem tem voz para tudo. E assim, eu vou falar individualmente. Para mim, é um projeto de humor. Se tem outras variantes, se tem um polvo que vai para a política, se funciona como arma... Os textos têm de ter piada, não podem ser só o preachy, percebes? Não pode estar aqui a pregar qualquer coisa, porque muitas vezes atacamos a direita, o neoliberalismo que às vezes nem é considerado ideologia, atacamos o neoliberalismo, mas muitas vezes caímos em cima da esquerda sem qualquer problema. Mas eu pergunto, para se fazer bom humor político é preciso conhecer um pouco de política, não é? Claro que sim. Os bons humoristas também de observação são grandes observadores, é verdade. E é verdade que temos conhecimentos, temos algum background de interesse por este meio. Agora, muitas vezes pedem-nos o que é que acha das mudanças do Código Laboral e não sei o quê, não sei o que mais, e nós... Epá, nada. Percebes? Eu aí, por acaso, só tenho uma coisa a dizer. É que eu quando exercia a advocacia... tomei conhecimento com uma realidade ao nível da legislação e, sobretudo, dos conflitos de interesses que existem entre deputados e escritores de advogados. Isso chateou-me por um lado. E depois, em relação à questão da política propriamente dita, eu acho que a política deve ser feita de boas ideias. E essas boas ideias tanto podem estar à esquerda como à direita. Não é necessariamente, não temos que ser fanáticos e não há demónios num lado e no outro. Rejeitar ideias que são boas da direita, porque eu conheço, aliás, tenho muitos amigos de direita e com quem eu debato temas e estamos completamente em sentidos opostos e, no entanto, continuamos a dar-nos muito bem e a partilhar ideias. Eu acho que é essa... E vocês os três são de esquerda ou de direita? Esta pergunta tinha de acontecer, não é? Bruno. Por um acaso da natureza, eu tenho votado sempre à esquerda, mas nem sempre nos mesmos. Já votei mais moderado, já votei mais radical, vamos dizer assim. Gostei dos R's. Radical, mas tenho posicionado sempre à esquerda, nunca votei em direita. Sérgio. Não, eu sou de esquerda, mas não como o Bruno diz, acho que neste momento, até porque o status quo neste momento neste país é de esquerda, não é? Temos um governo de esquerda e acho que somos suficientemente abertos para criticar quer aquilo que achamos mal na direita e que já referimos do tal triunfo do indivíduo sobre o coletivo, mas também há muito por onde criticar na esquerda, nomeadamente que é a facilidade com que se cai na indignação à mínima coisa, a pequeníssima coisa que se diga e que possa ser considerada o racista. Dá-me um exemplo. E achaste um excesso da esquerda? Sim, por exemplo, a questão do cartão de cidadão, que faz sentido o argumento de é verdade, cartão de cidadão não é um termo abrangente e queria mudar para cartão de cidadania. E faz sentido, mas quem é que estava preocupado com isso, não é? É um exemplo, mas... Bruno. Essa acaba por ser a beleza das pequenas coisas do humor, percebes? É pegar, a esquerda muitas vezes pega nos pequenos temas que consideram grandes temas e sobretudo a questão do moralismo. O moralismo hoje em dia está muito do lado da esquerda, o que é que se pode, o que é que não se pode tratar, e isso está um bocado... Será? Parece-me, se queres dizer a verdade. A questão do cartão do cidadão parece-me um tema moral. Mas a esquerda tem conquistado, deitado abaixo muitos valores conservadores nos últimos anos, que a direita, a conservadora, nunca teria gostado que se tornasse possível. Sim. Nada contra, atenção. Vou voltar a dizer, eu posiciono-me à esquerda, mas vejo muitas vezes os temas levantados do que se pode e não que se pode dizer, muitas vezes são temas levantados pela esquerda. Eu não quero entrar no tema da liberdade de expressão, por exemplo. Um exemplo concreto da página, eu lembro-me de escrever uma vez um texto sobre os copos menstruais
numa altura, não sei se era o PAN que estava a pedir para baixarem o IVA dos copos menstruais. Eu lembro-me bem disso. Sim. E discutia-se, enfim, o que eram realmente os copos menstruais, mais entre os homens. Sim, então o texto do Jovem Conservador de Direita era basicamente acusá-los de serem vampiros e o que é que eles querem... Enfim. Vão fazer com aquilo? Sim, era uma coisa grotesca. Mas era uma piada à volta do copo menstrual. E lembro de receber uma mensagem de uma rapariga revoltada só pelo facto de nós, como homens, estarmos a fazer uma piada sobre menstruação. E eu sinceramente, falei com a rapariga e tentei perceber o lado dela. Não consegui porque... O humor tem isso, não é? Não pode agradar a toda a gente, não é? Federico, deixa-me perguntar-te, ainda não chegou a ti, tu posicionas-te à esquerda ou à direita? Bem, eu também tenho que ser sincero e diria que sou de esquerda. Mas cada vez mais não acredito tanto neste sistema político e democrático e, portanto... acabo por tentar ver quais são as melhores ideias de parte a parte e tentar ponderar. E até agora tens votado mais à esquerda? Até agora tenho votado mais à esquerda, mas também não é assim muito difícil, porque o contraponto com aquilo que foi feito nestes 8 anos de governação é evidente para mim e, portanto, para mim acaba por ser, de facto, uma situação muito melhor aquilo que temos hoje em dia do que aquilo que tínhamos. Agora, o que eu queria só voltar um bocadinho atrás relativamente à questão da esquerda, do moralismo, etc., porque nós notámos no início da página que eram muito mais as pessoas de esquerda indignadas do que as pessoas de direita. Ah, sim. Muito mais. E isso surpreendeu-nos. Porque estavam a levar a sério? Porque estavam a levar muito a sério. E isso quase fazia... A acreditar naquela personagem. E depois havia quase um dogma que era, com coisas sérias não se brinca. E nós adoramos brincar com coisas sérias, porque de facto não deve haver limites. Não é? Não deve haver limites. O limite é o limite da qualidade e do humor. Não há limites para o humor, não é? Eu creio que não, desde que haja uma questão de qualidade, no fundo de fazer rir, de divertir as pessoas, claro que é subjetivo. Ou há o bom senso. O bom senso é um bocadinho perigoso, porque nós já nos aconteceu muitas vezes, com a questão do bom senso, se calhar travar ideias que eram espetaculares e depois acabámos por dizer isto é uma estupidez, vamos avançar. Mais vale perder um amigo, perder um familiar, do que perder uma boa piada. Só dizer uma ideia. O Sérgio escreveu um texto que eu adoro e depois acrescentei uma parte que tinha a ver com a questão do professor Marcelo o professor Marcelo como Presidente da República. Sim, é melhor. Sérgio. Pronto, antes do Marcelo tomar posse, nós escrevíamos para aí e tomámos a decisão, vamos ser os primeiros a cometer o crime de injúria à figura do Presidente da República. Exato. E então fizemos um texto em que era um sonho, em que o Jovem Conservador de Direita dizia que tinha dúvidas, o professor Marcelo era o melhor candidato, mas essas dúvidas foram dissipadas porque ele sonhou que estava o professor Marcelo numa cave e apareceu Portugal, só que Portugal era uma senhora bonita, toda nua, só que era Portugal porque a cabeça da senhora era o mapa de Portugal. Uau! E não estava só com véu, nua mesmo? Nua. E então o professor Marcelo começou a fazer um 69 com Portugal. Dá prazer a Portugal e Portugal a dar prazer ao professor Marcelo. E depois isso tinha pormenores gráficos. Eu não sei como é que nos deixaram publicar aquilo, mas tinha pormenores gráficos e culminava. Nomeadamente como a boca de Portugal é o estuário do Tejo, não é? Pois. Se o mapa de Portugal fosse uma cabeça, a boca seria o estuário do Tejo, não é? Então estava o pénis do Presidente da República a entrar, a provocar um novo marmoto da cidade de Lisboa e a provocar alegria a toda a gente, porque era um marmoto bom. Entendo, claro. Festa da espuma e tal. Mas pronto. Ui! Mas pronto, o texto era assim. Era um texto fecundo, não é? Era muito provocante, E tiveram feedbacks desse texto? Não. Passou um bocado ao lado. Passou ao lado. Isso também é muito interessante hoje, não é? Há uns anos, há pouco, estávamos a falar da conversa que eu tive com o Hermano José. Herman, que fez o tal canal e tantos outros programas, que há alguns programas que não foram para o ar
porque mexiam com personagens nacionais e criticavam figuras do poder que não gostaram e impediram que determinados episódios fossem para o ar. Hoje há liberdade para isso, para se fazer humor, para se testar limites, não é? Mais ou menos. Ok, Bruno, estás a fazer assim com a mão, como se começar. Vou-te contar um episódio, que é assim, claro que há mais liberdade para fazer sketches. Ele desbravou terreno e fez sketches sobre religião que foram cancelados e que hoje em dia é mais comum. Mas aconteceu-nos um caso muito curioso, que nós escrevíamos, o Sérgio disse, para o I, fazíamos uma crónica semanal no I, jornal mesmo impresso, e depois saía online. E fizemos uma crónica que era sobre a questão do Durão Barroso ter ido para a Goldman Sachs, e fizemos uma crónica elogiosa, como é óbvio, jovem conservador de direita, não é? E na página ao lado, não sabíamos, escrevia um antigo assessor, não era? Do Durão Barroso, que escreveu uma crónica, sem ser irónica, praticamente a dizer o mesmo. Isso é tão bom. A premissa do texto não era só elogiar a Goldman Sachs, era o contraponto. O que nós dizíamos era, toda a gente festejou a ida do Guterres para a ONU, mas ninguém festejou, não houve recepções no aeroporto a receber o Durão Barroso por ele ser presidente da Goldman Sachs, e isso é muito mais importante. Para ele, com certeza, não é? E a crónica ao lado era exatamente igual, mas sem ser irónica. Isso é um elogio enorme para vocês, não é? Que a realidade é isto, não é? É absurda. Teve essa situação, e depois, quando o Miguel Relvas perdeu o título de doutor, nós fizemos um texto, porque entre a personagem tínhamos decidido que o Miguel Relvas era o nosso inimigo, e tínhamos... Era uma pessoa tóxica. Uma pessoa tóxica? Uma pessoa tóxica. Sim, que deixava ficar mal a direita. E então fizemos um texto em que contávamos um episódio autobiográfico, meio pornográfico, com o Miguel Relvas. Vamos a isto, então. Como é que foi este episódio? Agora com o Miguel Relvas, não sei se quer ouvir. Não, foi... Posso continuar? Bruno. Que Isto é o verdadeiro monstro das três cabeças, não é? Impecável. A questão é que ele não gostava muito de nós. Nós, supostamente, o Jovem Conservador de Direita foi assessor do Secretário de Estado, é um título completamente generalista, do 19º Governo Constitucional, do Governo Passos Coelho. E, supostamente, o Relvas não gostava do Jovem Conservador de Direita porque nós uma vez apanhámo-lo a masturbar-se numa casa de banho do Ministério. Ui. E então tínhamos este segredo. Numa cimeira do UE África. Exatamente. Mas apanhámo-lo, pronto. Não interessa onde, o que interessa é que o apanhámos a masturbar. A autocongratular-se, assim, a autossatisfazer. Exatamente. E então, como deve ser uma pessoa direita, não é? É o indivíduo sobre o indivíduo. E então, o que aconteceu é que a partir daí, a nossa crónica semanalmente saía como opinião, e a partir daí começou a sair como ficção, sem nos dizerem nada. E então, aquilo estava-nos a chatear. O que é certo é que, como sabes, o I partilha a redação com o Sol, e as nossas crónicas eram partilhadas no Sol, que nas redes sociais, tem 600 mil seguidores, e aí é fixe para apanhar papalvos, vamos dizer assim. E então, o que acontecia é que tínhamos N indignação, e o que é certo é que deixaram de nos partilhar no Sol, que era a única coisa que nós recebíamos, que era likes ou ódio. E o que é que aconteceu? Começámos a ficar chateados, deixaram de nos partilhar no Sol, e passámos a ser como ficção, uma opinião de ficção no I. E aí já perdeu um pouco a graça, não é? E porque então, estava tudo mais revelado, não é? E agora, para chegar ao episódio da censura, o que aconteceu foi que decidimos fazer uma carta aberta ao diretor do Sol. Mas o diretor do Sol, decidimos nomear não o Mário Ramires, que é o diretor do Sol, mas dissemos que ele, como é óbvio, é um fantoche do arquiteto Saraiva. Fizemos uma carta aberta ao arquiteto Saraiva, em que dissemos que compreende... Escrita num elevador? Não foi no elevador. Senão ele podia ver a tendência pelo saco, não era? Sim. E então o que é que aconteceu? Fizemos uma carta aberta em que dizíamos que percebíamos perfeitamente porque é que ele estava... Sabíamos primeiro que era ele que estava a censurar as nossas crónicas no Sol, porque percebíamos que estávamos a ofuscar a estrela dele. Ele tinha poucos likes nas crónicas dele, nós tínhamos muitas partilhas e percebíamos a inveja, conseguimos perceber a inveja neste mundinho. Pronto, isto é assim um mote geral. Mandámos a crónica para o I e nem passado 5 minutos recebemos um mail de quem? Arquiteto Saraiva. Uau!
Vocês receberam um mail do arquiteto Saraiva. É verdade. Uau. E o que é que dizia esse mail? Ora, esse mail dizia qualquer coisa como... Sejam precisos, por favor. Vou ser preciso. Na crónica mencionava uma questão que para nós era de suma importância, que era: nós sabíamos que o arquiteto tinha perdido importância em Portugal. Quando pesquisávamos o nome José A no Google, ele já não aparecia no top 10, quando há 10 anos atrás aparecia garantidamente no top 3. E ele respondeu especificamente a isto. Genial. Ele disse: posso não aparecer no Google, mas tenho a certeza que sou dos cronistas mais lidos em Portugal. Uau. E não fui eu que censurei a vossa crónica, portanto, deve haver aí um engano. E nós dissemos, como é óbvio mentira, atenção, mas nós temos uma fonte dentro da redação que nos garante que é o arquiteto que lê as nossas crónicas. Mas isto tem personagem. Adoro estás a explicar. Não era preciso, não é? E ele disse: bem, vou tentar averiguar. Era qualquer coisa assim, vou tentar averiguar. O que é certo é que a nossa crónica, isto para dizer, não saiu no dia a seguir. Não saiu. E então decidimos fazer o quê? Falámos com o jornal e eles disseram: foi por causa do timing, porque queríamos que tivessem mudado de outra forma. Pronto, assim uma forma gira de não publicar a crónica. E na semana seguinte, o que é que decidimos fazer? Decidimos subir a parada, que foi: ok, nós publicamos, mas vamos mandar-vos a crónica. E o que mandámos foi, basicamente, uma crónica a dizer que a nossa crónica não saiu na semana anterior, mas já houve um pedido de desculpas público na pastelaria suíça, em que o Mário Ramires apareceu de joelhos e com um buquê de flores. O arquiteto Saraiva... Isso saiu. Não. Escrevemos essa e recebemos, como é óbvio, a crónica de volta a dizer: não podem publicar crónicas a falar mal do diretor do jornal. Mas é preciso, eu percebo. Acaba por perceber-se, não é? Mas Sim, demasiado. Sim, eu percebo e é preciso também dizer que eles aceitaram coisas nossas que eu nunca pensei que aceitassem. Sim, agora, criticar pessoas da mesma redação, eles acharam que foi pisar ali. liberdade, 25 de Abril, mas nem sempre. Sim. Bruno. E um pequeno à parte, que isto é que nos deixou lixados, mas à maneira do Norte, com F. Deixou-nos lixados uma coisa, que é: isto foi na altura mais ou menos em que saiu o nosso livro. E curiosamente o argumento foi: não se fala mal das pessoas que escrevem no nosso jornal. E o que é certo é que 2 semanas depois, se não me engano, sai uma crónica do João Lemos Teves a criticar o jovem conservador de direita, dizer que o livro não vale nada, isto é uma figura de esquerda, é um avançado do bloco de esquerda. A única recensão que nós tivemos ao livro na imprensa foi do João Lemos Teves a dizer com aquela foto, não é? A acompanhar, genial. Sim, ele acredita. E foi. Ele leu o livro todo. Ele leu o livro todo. Inclusivamente contou as notas de rodapé, porque fez questão de referir no seu texto que nós tínhamos 150 e tal notas de rodapé, muito completas e não sei o quê, portanto até encarámos isso como um elogio, não é? Mas é preciso dizer que se calhar foi por causa disso que o livro não vendeu tanto como podia vender. Será? Não vendeu muito, foi. Bruno, mas olha, isto, não é? Os livros vendem-se pouco, não é? Interessa é lançar cá para fora, depois vender. Sim, deixa-me só. E pegando na questão do livro, é que para nós foi muito difícil promover o livro, vamos dizer assim. Vamos dizer isto desta forma e por passos, que é: nós somos uns amadores de primeira, que é, nunca tínhamos feito nada público, nunca tínhamos feito... Tiveram um Nuno Marco, se não estou enganado, a apresentar o vosso livro, correto? Em Lisboa foi o Nuno Marco, no Porto foi a Marisa Matias. Mas, genial. Posso só referir uma coisa? Isto acho que é importante, porque nós não basicamente estávamos a fazer isto para nos divertir e de repente, eu lembro que estava a conversar com o Sérgio, eram 2 ou 3 da manhã uma vez e de repente aparece uma mensagem, ou se calhar estou a fazer confusão, uma mensagem do Nuno Marco a elogiar-nos e a dizer que tinham-lhe chegado textos à página dele de indignação e ele de facto é que percebeu que a personagem tinha este lado. Foi antes? Há um antes.
Sim, Sério? No início da página, o Nuno Marco foi um dos nossos alvos de trollanço, assim como foram as manifestações de direita. Então, o que acontecia é que nós íamos para a página dele, ele publicava qualquer coisa e nós dizíamos que ele era... Todos nós o admirávamos. Era também uma forma de divulgar a página. Então nós dizíamos que ele era... E de o chatear. E nós dizíamos que ele era o nosso humorista preferido de direita. Sempre que ele... Arranjávamos sempre maneira de transformar qualquer publicação dele, da mais inócua até à Star Wars, e dizer que ele, muito bem, está a promover o Mercado Livre, muito bem, ele ia sair com o filho, muito bem, está a promover os valores da família. Pronto. Tradicional. Sim, isso chateava-o. Muito. Sim, chateava, ele respondia mal. Com a breca. Porque era chato. Mas depois, eventualmente, começou a perceber a coisa e a achar piada e fez-nos o endorsement, publicou uma coisa nossa na página dele e isso... Persistente, o doutor jovem mordeu umas canelas durante semanas e, posso agora dizê-lo, tirou-me horas de sono. Porque conseguiu aquilo que, para mim, é o terror supremo. Alguém gozar comigo nas redes sociais... E não só ter alguma razão, como ter graça a fazê-lo. O bandido, o doutor bandido, neste caso. Porque ter um grunho qualquer a debitar alarvidades sobre mim é um orgulho. E felizmente eu tenho vários. Graças a Deus que tenho uma sólida e reconfortante corrente de pessoas que eu não quero que sejam minhas fãs e que de facto não são. E há um certo ódio que vale tanto como o amor. Mas ter o doutor jovem a espicaçar-me e a provocar-me de uma maneira que me fazia pensar, este sacana sabe o que está a dizer. Eis o pior fantasma de todos. Bruno, deixa-me só referir e perguntar, porquê que foste tu que avançaste de corpo e alma, não é? A dar o rosto ao jovem conservador de direita. Foi porquê? Simples. Eu sou o que tenho mais cara de parvo. És o que tem mais cara de direitolas? Não, eu acho que é o Fred que tem mais cara de parvo. Mas como ele tem barba... Bem, sejam amiguinhos. E então, mas Bruno? A questão... Nós inicialmente na página tínhamos a figura... era de um gajo qualquer americano do Google. E tivemos um convite para uma entrevista para o precisamente. Foi o início da nossa colaboração, mas era uma entrevista. E quando se tornaram mais conhecidos, não é? Foi a partir dessa entrevista. Conhecíamos. Foi nesse dia que nos conhecemos fisicamente. Vocês já escreviam em conjunto, mas sem se conhecerem fisicamente. Uau! E Bruno, estavas a dizer que tinham que aparecer. Tínhamos de mandar fotos do jovem conservador de direita. E não havia. Até aí, o que é que tinham como imagem? Tínhamos um tipo qualquer americano, que era o Robert Bluey, não é? O Bluey. Era um dos primeiros resultados da pesquisa Young Right Wing Conservative. Era a cara de um tipo de óculos e de fato e gravata, de braços cruzados. Que ele pôs uma legenda a dizer Universidade de Verão. Sim. E ele não aceitou participar no projeto. Compreendo. Carreira internacional, não é? Sim, Bruno, eras a alternativa, não é? O refúgio. Sim, era a alternativa. Aliás, pensámos... nem sei como é que chegámos a essa conclusão. Mas porque teres uma personalidade mais desenrascada, mais outgoing, é o quê? Eu acho que é mesmo uma questão do aspecto físico, sinceramente. Ele fazia melhor o boneco, o Bruno. Não, é preciso que se diga que o Bruno, no dia-a-dia, a maneira como ele se veste e se penteia, é tudo... Aliás, compraste um fato de propósito para fazer de personagem. Tu hoje estás com uma t-shirt que podia fazer a personagem do Wall-E. Exatamente. Correto? Onde está o Wall-E? Ótimo. Mas... E o que aconteceu, o que é muito giro, é que na altura, eu estou sempre a contar esta história entre amigos, mas eu tenho uma filha de 6 anos que nunca me tinha visto sem barba. Nunca me tinha visto sem barba. E a primeira vez que me viu sem barba foi quando eu fui fazer as fotos para o jovem conservador de direita. Isto é dedicação à personagem. E o fato? Já não colocavas uma gravata há muito tempo? Não sei se alguma vez tinha colocado gravata. Não, nem num casamento ou batizado? Não. Muito informal. Desculpa. Meti no desfile da universidade, no último ano. Boa noite. Eu há muito tempo não fazia uma apresentação para tantas pessoas que não têm gravata. O que é bom. Isto tira-me alguma ansiedade. Não que eu tenha ansiedade, mas a falta de gravata é um índice do vosso pouco sucesso.
e daí não tenha que me esforçar muito para vos impressionar. Tenho que contar esta, porque esta aqui é maravilhosa. Eu ia ter com eles para falarmos sobre o livro num fim de semana. E calhou nesse fim de semana ser o congresso do PSD em Espinho. E eu virei-me para o Sérgio e disse, olha lá, mas está a decorrer o congresso do PSD em Espinho, nós temos que ir lá, nem que seja tirar umas fotografias à porta, etc. E então dissemos, vamos dizer ao Bruno que ele vai ter que ir, pronto, em personagem. Decidiram logo que era o Bruno. Só que o Bruno, nessa altura, não tinha fato. E então ele tinha umas calças Bordeaux e um casaco. Bem, fantástico. Pronto, eu acho que se forem lá à página, veem as fotografias. E basicamente depois até deu origem a uma série de brincadeiras dos nossos fãs, porque diziam, doutor, então com essas calças, então, mas isso não é típico. Ele dizia, eu estou a lançar uma nova moda, isto é completamente revolucionário, uma coisa assim. Então, Bruno, tiveste que ir às compras para fazer a figura, não é? Para chegar ao azulinho, não é? A camisinha azulinha. Há um único fato. Há 2 gravatas... Comprado num hipermercado, não? Não, na Zara. Uau, muito bem. Mas nós dizemos que é na publicidade. Mas nós dizemos que é na Hugo Boss, porque fato da Zara é fato de treino para pessoal de direita, não é? O jovem conservador de direita não veste nesse espaço. Sérgio. Mas é verdade que escolhemos por causa da cara, e, apesar dele no dia-a-dia não parecer... Por causa da cara. Sim, da cara. Ele, no fundo, normalmente anda disfarçado, com uma barba, com t-shirts, mas no fundo... Sim, parece um tipo de direita. Porque ele andou em economia, deve ter ficado aquele restinho. Ficou piquinho, não é? Mas por acaso calhou bem, porque acho que nenhum de nós conseguiria ter o jeito que ele tem para isto. E foi uma escolha meio aleatória, mas que correu particularmente bem. Logo à primeira, não é? És um natural, já tinhas feito teatro, stand-up, já tinhas experiência? 2 vezes stand-up. Tinha feito 2 vezes stand-up e foi para enfrentar medo de palco. Eu decidi logo, vou enfrentar medo das alturas, vou fazer bungee jumping, percebes? E tinha bué de receio de falar em público. Aliás, no liceu lembro-me sempre que tinha de meter o dedo no ar, ficava vermelho que nem um pimento, e decidi enfrentar este medo de palco. Fiz 2 vezes stand-up e depois decidimos fazer personagem. E a primeira vez foi na TVI, meu. Na TVI? No Gocha. Não. A primeira vez que apareci. A apresentação do livro. Isso foi passado 2 dias. Foi a apresentação do livro do José Soeiro e do Adriano Campos. Eu vi isso. Já nem me lembro. Foi a primeira vez em que o Bruno apareceu em personagem e apareceu também eu e o Fred, também estávamos lá, mas de fato, como seguranças, não é? Quase. Sim. E então foi a primeira vez em que fomos convidados pelo Adriano Campos e pelo José Soeiro para apresentar um livro, Falácia do Empreendedorismo, contra a desmontar alguns mitos associados ao empreendedorismo, algumas coisas que falámos nesta entrevista, aquela questão das pessoas serem sempre responsáveis pelo seu sucesso e fracasso. Pronto. Então preparámos um guião para isso e o Bruno foi apresentar pela primeira vez e correu muito bem. E correu tão bem que ainda hoje o vídeo tem mais de 20 mil views no YouTube e continua a ser partilhado por gurus de empreendedorismo brasileiros. Sério? Sim. Como exemplo de uma pessoa de direita a destruir completamente o discurso da esquerda anti-empreendedorismo. Ser levado mesmo a sério. Mas de facto, a forma como foi criada o argumento para destruir o livro foi espetacular, porque no fundo nós acusámos-los de estarem contra o empreendedorismo, mas venderem um livro sobre empreendedorismo. Portanto, o que se chama a isso empreendedorismo na prática. Sim. Portanto, é um contrassenso. E para além de outras questões, quer dizer, nós estávamos ali, foi espetacular. De facto, o Bruno ali revelou-se mesmo um natural. Vamos falar de referências de humor. Vocês, onde é que se encontram? Onde é que vão beber? Quem é que seguem? Sérgio. Eu acho que a referência é óbvia, e até porque somos muitas vezes comparados, é com o Colbert. Que o Stephen Colbert fazia um pouco esta personagem. Temos de admitir isso. Não fazemos um pouco. Não é que tínhamos copiado, porque não foi esse o objetivo, mas a verdade é que ele teve anos a fazer de comentador de direita e acho que e usa óculos. E acho que é uma referência incontornável para isto que fazemos. There's no getting around it. Today, Donald Trump was named Time's Person of the Year. What? Unless
unless Jill Stein demands a recount. And this, you gotta admit, this is a huge honor. Time is America's premier magazine about things we're running out of. Pá, somos consumidores de humor assim à bruta, mas o Colbert é uma referência sem dúvida. O Trevor Noah gostamos muito, agora que substituiu o Jon Stewart, claro, é Deus. E o John Oliver, que teve uma evolução tremenda em relação ao formato de comentar as notícias do dia, aquela coisa de um segmento a tentar explorar de uma forma bastante aprofundada um tema. Acho que em termos de comédia funciona muito bem. E idealmente qualquer pessoa que queira fazer sátira é isso que almeja, é algo do género. France, home of Babar, the lovable elephant who becomes less lovable when you remember that in the books he married his cousin. That's right, your childhood elephant hero was a cousin fucker. The point is, next Sunday, France holds the first round of its presidential election, and if you're thinking, well, why should I care about that? The truth is, it is way more important than you might realise. E por cá? Há alguém na área do humor que vocês gostem, que vos inspire, sim. Ou nem tanto? Sim. Sim, claro que sim. Eu vou dizer óbvios. O Herman, sem dúvida, ainda hoje repito sketches do Herman Enciclopédia, que é da minha geração, não é? De liceu. Qual é a tua personagem preferida do Herman? Epá, o Diácono, adoro o Diácono. É incrível. Não havia necessidade. Sim, adoro o Diácono. As aventuras do homem sexual. Contra a mulher lesbiana. Meus amigos, mas o que é isto? Então, o tema do episódio são heróis. Como é que estas criaturas invertidas podem ser heróis? Que perversões são estas? Com a breca, estes soquetes não tem piada nenhuma. Eu quero me parecer que esta segunda série da Enciclopédia do Hermano ainda é pior que a anterior, mas desta vez eu não me vou limitar a dar opiniões, desta vez eu vou ensinar como se deve fazer. Depois apanhei os gatos e que tenho os DVDs o Ricardo Araújo Pereira continua a seguir. O homem a quem parece que aconteceu não sei quê. Meu amigo, isto que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. Eu digo, então mas como é que é? E os gajos, e tal. E eu, e tal não. E tal não. Então eu venho lá de baixo e dizem-me que não sei o quê. Chego cá acima, afinal parece que não. Em que é que ficamos? Gosto muito da versatilidade do Bruno Nogueira e do Mata Bicho com o João Quadros. E o último a sair foi um dos grandes projetos de humor em Portugal, de alta qualidade. Verdade. Que eu não sei se passou ao lado, mas é um fenómeno de culto e completamente... Parece-me que vai envelhecer bem, não é? Esse produto. Sim, porque é uma crítica muito certeira aos reality shows e depois com meta-humor. Meta-humor, não é? É misturar a realidade e a ficção e levar para ali personagens que nunca imaginaríamos. Isso é genial. Começam-se a sentir os primeiros sinais de intolerância e de falta de privacidade. A tensão instalou-se na casa do último a sair. Pessoal, podem chegar aqui à cozinha, se faz favor. Hã? Podem chegar aqui à cozinha, se faz favor. O que é que foi, Bruno? Podem chegar aqui à cozinha, se faz favor. Quem é que teve a beber daqui e não fechou e isto ficou sem gás? Em primeiro lugar, eu nem tomo esse refrigerante. Então pronto, em segundo, quem é que deixou a tampa, quem é que a levou, e isto é uma bebida com gás, saiu. O gás, quando não há tampa, sai. Portanto, quem é que teve a beber e não fechou? Federico. Eu gosto de todas as referências que eles disseram, obviamente, e depois vou pegando em pequenas coisas que acontecem, muitas vezes até com os meus filhos, tipo, é quase passa a vida a brincar, no fundo, é quase tentar resgatar a minha infância constantemente. Portanto, eu não sou tão, como é que é de dizer, não sou tão teórico do humor como eles são, no sentido de terem muitas referências, mas sou mais, não sei como é que é de explicar, mas é quase orgânico, do género, é aquilo que vai acontecendo à minha volta, aquilo que me surge, aquilo que o Sérgio me mostra, ou que o Bruno me mostra, é mais isso.
Sérgio. Nas referências nacionais gostava de acrescentar, o Bruno lembrou bem, também já tinha lembrado, que o Bruno Aleixo, que vai regressar agora em força na SIC Radical, não é? Sim, é importante. Este aniversário da SIC Radical. Que é um projeto extremamente inovador e com muita piada e também uma personagem que ganhou vida própria e uma densidade que quem acompanha criaram completamente um universo. Nós não chegamos nem de perto nem de longe, que o Jovem Conservador de Direita a isso, mas é um pouco algo que tentámos fazer também. Esta semana voltamos a interagir com um espectador que está em casa. Pode estar na rua. Sabes lá tu onde é que as pessoas estão? Não, sabes tu. Pensas que eu ligo para um celular? Pagas tu uma chamada para o celular. É mais caro que para as informações. Só ligas para números fixos, então? Evidente. E as pessoas só podem jogar se estiver mesmo em casa. Já calhou ser do número de um café, por exemplo. E do mini-mercado. Qual é o jogo? No jogo desta semana, jogamos todos. Eu, o espectador lá em casa e tu, Busto. É o stop. Não preciso de um papel e de uma caneta para isso? Precisas, vai buscar se quiseres. Ou queres que eu pare o programa para te buscar uma folha e uma esferográfica? Estamos a desvendar os bastidores do Jovem Conservador de Direita. O que é que querem fazer deste projeto? O que é que querem fazer com vocês? O humor pretende ser uma via profissional para vocês? Bruno. Muito bem. Querem ganhar dinheiro com isto? Epá, era fixe. Eu não me vejo a fazer outra coisa, se queres te diga a verdade, tendo em conta que o percurso profissional e o que quer que seja foi muito desviado ou desviante. Chegaste a ser carteiro? É verdade. O ano passado. Uau! Isso tem um lado cinematográfico, ou pelo menos eu vejo assim. Gostaste, Bruno? Gostei, vou-te dizer que gostei. Aliás, se vires o vídeo do Soeiro, da falácia do empreendedorismo, eu tenho as mãos muito morenas. Foi de apanhar sol a andar de moto. Tens alguma história relacionada com o entregar cartas e tocar à porta e não sei? Não sei, desde insultarem do género... uma coisa muito nortenha do género. Eu bato à porta, estou vestido à carteira e as pessoas dizem-me: o que é que foi, caralho? Tenho uma carta, percebes? Coisas. Ai, tenho uma carta. É só isso, não venho matar ninguém. Mas sim, o humor, não me vejo a fazer outra coisa que não seja o humor. E gosto de fazer stand-up, temos feito de quando a quando stand-up. O projeto do Jovem Conservador de Direita, nunca tivemos um plano. As coisas caíram-nos sempre, vamos dizer assim, ao colo. Fazer uma crónica caiu-nos ao colo, fazer sketches para o canal caiu-nos no colo. E nesse aspecto tivemos muita sorte e o privilégio de termos, por exemplo, uma editora com uma saída de emergência, de ter decidido apostar num fenómeno online, mas que nós pretendíamos mais do que isso, porque o que nós escrevemos não se adequa muito às redes sociais. Escrevemos textos, aliás, é a crítica que estamos constantemente a receber, textos muito grandes e que as pessoas não têm tempo para ler aquilo. E penso que desde o início, pelo menos na minha cabeça, e acho que na de todos, íamos escrevendo já a pensar na estrutura de um livro, de eventualmente pegar na ideia da personagem e escrever um manual político de direita, uma espécie de ensaio político humorístico. E a verdade é que tivemos sorte de haver uma editora que se interessou por isso, e porque não é uma coisa que tenha assim um mercado automático, um livro inteiramente escrito de raiz para ser humorístico, e tivemos sorte nesse aspecto. Sim. Queria falar comigo, Sr. Primeiro-Ministro? Sim, entra, Dr. Moraes. Sente. O Dr. Moraes sabe que é dos meus assessores preferidos. Eu quase que o considero como família. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É uma honra trabalhar consigo. Eu sei. E é por isso que está aqui. Eu dependo de si para evitarmos um escândalo que pode ter um impacto muito negativo no país. E pior do que isso, na minha carreira. Mas o que é que se passou? Bom, eu ontem estava a jogar póquer com pessoas muito importantes e já sabe que no póquer uma pessoa faz jogadas arriscadas. Pronto, resumindo e concluindo, o Alentejo é privado e pertence ao Pingo Doce. Vocês têm passado pelo canal Q, não é? Com sketches. O que é que querem fazer então deste projeto daqui para a frente? Não há plano. Não há plano. Se queres dizer a verdade,
Mas já querem aparecer enquanto Bruno, enquanto Sérgio, Sim, enquanto Federico. Era isso que eu te ia dizer. Queremos dar outros... Queres deixar a barba crescer, no fundo? Quero. Permitam-me deixar crescer a barba. Não, sobretudo queremos mostrar que também somos mais do que isto. Vamos dizer assim, e gostávamos de criar um formato, aliás, vamos criar um formato que vai começar a sair em junho, um formato de vídeo do género, segmentos, vamos dizer, temáticos. Gostávamos de dizer John Oliver, mas é logo meter uma fasquia muito alta, mas o conceito não difere muito disso. Com vários personagens. Tem nome? Tem. Vai? Semanada. Semanada. Exatamente. É tão bom receber, não é? Exatamente. E vai ser um programa semanal. Vamos fazer primeiro 4 episódios piloto em parceria com a Universidade de Aveiro, que nos vão ceder espaço e material e tudo mais. Queremos fazer episódios piloto, a ver se depois, a partir de setembro, fazemos isso regularmente. Isso era muito importante. Mas, entretanto, a personagem vai continuando online porque eu ainda continuo a gostar de escrever para aquilo, ainda me sabe bem comentar as notícias do dia com aquela voz de direita e o mundo como está, não nos falta material para continuar a escrever. Não sei se ainda dentro da personagem, nós sempre falámos da hipótese de fazer uma espécie de solo de stand-up ao vivo, não sabemos se tínhamos público para isso, mas temos assim algumas ideias, mas nunca planeámos nada de concreto. Há ainda terreno, há ainda futuro para o jovem conservador de direita. Não, creio que sim, a personagem existe e tem sempre margem para evoluir, até porque evolui em função daquilo que vai acontecendo à sua volta, não é? Mas eu antes disso queria dizer uma coisa, eu agora vou fazer um grande elogio a estes dois, porque basicamente, isto é a minha opinião, eu por exemplo, eu trabalho, tenho um emprego das 9 às 6. E estás de gravata nesta entrevista, há que dizer, de nós os 4 és o único? Sim, e apesar de fazer parte de mim fazer humor e gostar de fazer humor, eu tenho muita pena mesmo que neste país pessoas como o Sérgio e como o Bruno, que são altamente talentosas, mas assim mesmo, comparativamente, eu não tenho problemas nenhums em dizer. Por exemplo, em termos de escrita, estão completamente ao mesmo nível de um Ricardo Araújo Pereira. Não, é a minha opinião pessoal, pronto, é a minha opinião pessoal, mas mantenho o que digo e tenho pena de facto que o país seja um pouco pequeno. Porque se calhar se fosse noutro país, muito provavelmente já estariam a ser convidados para vários programas, etc. e para outras coisas. Eu da minha parte vou ter sempre vontade de trabalhar com eles porque divirto-me imenso e apesar de ter que estar todas as manhãs a trabalhar numa coisa completamente diferente, muito mais um bocadinho mais chata, não é? Muito mais chata, muito mais jurista, técnica. não é? Sou jurista numa autoridade de supervisão e depois também tenho 2 filhos, portanto tenho que chegar a casa e fazer essas coisas todas. Gostava mesmo muito que eles tivessem uma oportunidade grande, porque merecem mesmo, porque têm talento. Basta pôr de parte. Não me estou da gravata. Não me estou a pôr de parte. A gravata não se pode desarrumar. Não me estou a pôr de parte no sentido de deixar de participar nas coisas, nem pensar. Claro que quero participar. A questão é, eu tenho um emprego, tenho que pagar as contas ao fim do mês e tenho os 2 miúdos. Não, tu também, mas lá está. Mas a questão é, imagina, tinhas um emprego fixo e agora largavas tudo para seguir um sonho. Essa é que é a questão que eu às vezes me coloco muitas vezes e acho que toda a gente, que é... Farias isso? Eu, pensando nos meus filhos, acho que não. Muito pessoalmente, acho que não. Fazia o esforço de continuar a ser feliz noutras coisas. É por isso que não queres ter filhos? Eu não disse que não quero ter filhos, eu disse não se deve ter filhos. É porque é quase o mesmo, não é? Sim, porque para quê estarmos a dedicar o nosso tempo a outras pessoas quando podemos estar a utilizá-lo para nos dedicar a nós? Isso já é o início de um bom texto para o jovem, se bem que o jovem conservador de direita acredito que seja adepto da família tradicional, muitos filhos, não é? Uma coisa interessante é vocês se terem tornado amigos. Não é? Sim. Podemos dizê-lo. Sim, ficamos. Bem, eu pensava Sérgio, que não sim. estás convencido? Eu pensava que sim. Estou convencido. Não, somos amigos, sobretudo. Sim. E aconteceu por via do humor. Exatamente. Acho que tem a meta-história do jovem conservador direto é essa, é a nossa amizade. E nós, com um projeto em comum e com um objetivo de fazer rir as pessoas,
termos juntado e termos... Mas lá está, é fácil as pessoas tornarem-se amigas quando têm assim um interesse em comum tão forte e quando são boas pessoas, como é o caso do Fred e do Bruno. Estava a ver. Por isso não... Foi fixe, mesmo que não ganhemos nada depois disto. E até agora não ganharam muito com isto. Ganhamos muito pouco, não dá nem de perto para viver. Para viver e para investir no próprio projeto. Não dá para pagar, digamos, contas. Que não dá para pagar viagens a Lisboa para vir fazer entrevistas, é muito complicado. Mas mesmo que o máximo que nós consigamos fazer é o que já fizemos até agora, lançar o livro, estar no canal Q com liberdade total para fazermos sketches que gostamos, ter os seguidores na página, pronto, já ganhamos e somos amigos. E no fundo imagina que estás no recreio a jogar ao Berlinde e alguém te mete uma etiqueta, patrocina-te como jogadora profissional do Berlinde. Aqui não é uma questão de profissional, mas é uma coisa, como eu disse ao início, de uma brincadeira que foi longe demais. Nunca pensámos que isto tivesse este alcance, nunca pensámos que os políticos ficassem cutucados com alguns textos. E de repente foi mesmo isto. Parece que metemos o dedo em algumas feridazinhas que não sabiam que eram feridas. Que não e há vontade de continuar a meter o dedo. Mas também não só na política, não é? Sim, a política acho que é um tipo de humor satírico com material do dia-a-dia tópico. É mais fácil nas redes sociais para ter divulgação porque... mexe com a vida das pessoas e com o que se está a discutir. Sim, mas acho que nós temos outra versatilidade e conseguimos escrever sobre outras coisas. Querem mais. Não, até porque é muito engraçado, porque o jovem conservador de direita já chegou a abordar temas que não têm nada a ver com política, mas dentro de uma vertente conservadora. Como por exemplo? Literatura, fiz análises de filmes, contos infantis de direita, super-heróis e super-vilões de direita. Quem são os super-heróis e super-vilões de direita? Por exemplo, no verão escrevemos uma novela quase em 8 capítulos das férias do jovem conservador de direita. E não tem nada de política aquilo. Não, foi só... Era a única coisa, era que ele se tinha apaixonado por uma antropóloga nas ilhas não sei quantos. Vanuatu, não era? Sim. Ou Kiribati. Não é Kiribati. Sim, numas ilhas quaisquer e era engraçado porque estávamos a escrever para aquilo e eu estava a trabalhar num armazém, trabalho duro. O Bruno era carteiro e então estávamos a escrever como se estivéssemos nas Seychelles. Isso é fascinante, é muito engraçado. Vamos dar música à nossa conversa. Eu ia pedir para cada um referir um tema musical que goste de regressar, que goste de ouvir. Bem, eu acho que nós temos gostos muito diferentes. O meu acho que vai ser bastante diferente deles, porque curiosamente, apesar de estar de fato e gravata, eu adoro mesmo hip-hop. Ah, sim? Sim, completamente. Isso acompanha-se com dança? Dança não sei dançar. Agora ouvir sei e gosto muito. Por exemplo? É que não é que eu consigo, é que eu vivi em França durante 9 anos, portanto acompanhei o hip hop todo francês. Depois gosto do hip hop old school, o Notorious B.I.G., o Tupac, o Dá-me um tema. O do Notorious B.I.G. gosto muito de um que é o I Got a Story to Tell. E isto tem a ver um bocado comigo porque ele, desde o início da história, desde o início do rap até ao fim, conta uma história mesmo de um tipo que se envolve com a mulher de um jogador de basquetebol, que vai para a casa dele e depois é surpreendido pelo jogador de basquete. E conta esta história toda, desde o início até ao fim, com muita piada, mesmo com muita piada, com imenso flow. E isso... eu gosto muito porque eu também gosto muito de contar histórias e é um bocado aí que vou buscar essas inspirações. Check it out. This here goes out to all the niggas that be fucking mad bitches in other niggas' cribs. Thinking shit is sweet, nigga creep up on your ass. Live niggas respect it. Check it. I kick flows for ya, kick down doors for ya, even left all my motherfucking hoes for ya. Niggas think Frankie pussy whip, nigga picture that with the Kodak, it's the Mattack, we don't get down like that. Lay my game down quite flat, sweetness when you park that,
petiteness, but that ass fat. She got a body, make a nigga wanna eat that. I'm fucking with you. The bitch official though, dick harder than the missile, yo. Try to hit it if she trippin', disappearing like Arsenio. Yo, the bitch push a double O with the 5 in front. Probably a conniving stunt. Y'all drive in front. I'ma peel with her, find a deal with her. She fuck around and steal, huh? Then we all get laced. Televisions, Versace heaven. When I'm up in them, the shit she kick, all the shit's legit. She get dick from a player off the New York. Também no rap português o Cholage para mim é um dos melhores porque ótimas letras, não é? É real mesmo. Algum tema do Cholage? Eu gosto do álbum todo, Represálias, desde o princípio até ao fim eu ouço vezes e vezes sem conta. Mas lá está, é tipo, para mim o hip hop é o meu estilo de música neste momento e é aquilo que me dá força. Babilônios, para o carro há uma fila e tudo com broda vê à sua frente são os cães da caçadeira, encostados à parede de qualquer maneira, vistado de cima para baixo, Joe carteira algibera, agredido por FTPs consumidos pela cegueira, sempre à procura daquela geneira ou rasteira que vão filando bros em crimes e situações que abatem niggas como peças dominós em fileira. Se digo Joe Red Eye, não sigas o mesmo esquema, não resolvas da mesma forma o teu problema, não faças do filar ou não filar o teu brother um dilema, estamos todos na mesma merda, acorrentados pelo sistema. Sérgio. Podias ter falado do Kendrick Lamar também. Não, eu ia escolher um tema que dá o nome ao novo álbum do Father John Misty, Pure Comedy, não só porque foi uma conversa de comédia, mas porque é um artista que introduz muita sátira na sua música e que critica as ironias da vida moderna e é isso, e quero parecer que estou na moda, é um artista. Já assististe a algum concerto dele? Como? Já assististe a algum concerto dele? Não assisti, mas pronto, basicamente escolhi para ficar bem visto. The comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our mother's hips. And so nature, she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough to fill us in. And babies, that's pretty much how it's been ever since. Now the miracle of birth leaves a few issues to address, like say that half of us are periodically iron deficient. So somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what? Are you gonna get this thing? It's milk. He says as soon as he gets back from the hunt, we can switch. Bruno. Eu sou um filho do rock and roll. Mas, vou escolher um tema dos Pearl Jam, que é a minha banda de eleição de adolescente. Quando eu me tornei pessoa, quando deixei de ouvir os conselhos dos pais e achava que tinha vida própria, vou escolher do Versus o Animal. Ok. Mais duro. Mais duro. Foi quando eu senti que, rock and roll não é só cabelos no ar e permanentes, isto é possível sofrer interiormente. E depois de dar aquele ar de deprimido, era sempre fixe no liceu, porque dava aquele ar de introspeção. E ainda ouves hoje? Por acaso ouço. É um álbum a que eu recorro. Sabes, são aqueles álbuns âncora, não é? Que uma pessoa recorre e remete para aquele tempo.
E, posso dizer outro tema? Depois, em 2000, quando eu pensava que o rock não podia evoluir mais, talvez o dos Interpol, o Leif Erikson, que é do primeiro disco deles, que me fez... é a última música do Turn on the Bright Lights. E foi um álbum que me fez querer saber mais da história do rock. Dei por mim a comprar a discografia toda dos Led Zeppelin, depois fui comprar dos Pink Floyd, e dei por mim a fazer quase essa construção da história do rock à custa das novas bandas dos 2000. Muito bem, já estamos aqui a abanar a cabeça. Eu perguntava, é a primeira vez que eu pergunto a 3 pessoas o mesmo. Perguntaria de forma sintética: a vida até agora tem sido boa para ti, Frederico? Não, creio que sim. Creio que tem sido boa. É que é tal coisa, eu no fundo, como eu gosto mesmo de me rir muito, eu acho que isso é a melhor forma de lidar com a vida, é rindo. Porque as coisas não estão fáceis e, de facto, como se nós não tivermos essa capacidade de nos rirmos das coisas difíceis, é muito mais difícil. E, portanto, até agora tem sido bom. Sérgio? Sim, tem sido boa. E se o Benfica conseguir ser tetracampeão, Muito bem. Bruno? Tem. Pensar que com uma página do Facebook somos entrevistados para o Expresso, sim, podemos dizer que sim. Tudo o resto tem corrido maravilhosamente bem. Obrigado. Posso Frederico? dizer uma última coisa? Queria só mandar um grande abraço ao Dr. Nuno Melo. Porque o Dr. Nuno Melo é, de facto, uma pessoa muito especial para nós os três, desde o início. E espero que ele ouça este podcast e finalmente aceite reencontrar-se no espaço virtual ou até no espaço físico com o Dr. Jovem Conservador, porque eles são uma parelha imbatível. Muito bem, fica o recado. Obrigado. E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e SoundCloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo.